Olá, queridos, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques, essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje, com muita alegria, nós vamos dar início a um novo livro, o primeiro livro de Crônicas. Estamos juntas aqui nessa jornada de 365 dias e glória a Deus, aí o Senhor tem nos sustentado nesse tempo, nesse projeto. E através desse livro nós vamos voltar às origens, às gerações, às histórias que formaram o povo de Deus. E mais do que nomes, esse livro nos lembra de quem somos, de onde a gente veio, e que Deus ele nunca perdeu o controle da história. Mesmo depois de perdas, de erros, de exílio, Deus continua escrevendo. E hoje a gente entra nessa história não só para ouvir, mas para a gente poder se encontrar nela e encontrar o Senhor. E nos capítulos de 1 a 4, nós vamos ver os descendentes de Adão, passando pelos filhos de Noé, as gerações que vêm de Abraão, incluindo Ismael e os filhos de Quetura, também a linhagem de Esaú, os chefes de Seir, os reis que vieram dali. Depois seguimos ali pelos descendentes de Israel, de Judá, passando pelos filhos de Davi, a linhagem de Salomão, e aí chegamos às famílias de Judá e de Simeão. Parece só nomes, mas não é. São histórias, são vidas, porque é Deus escrevendo gerações e isso começa já nos confrontando. Um dia nós também partiremos, Um dia o Senhor vai nos recolher. E a pergunta que fica é: nós teremos filhos espirituais que vão dar continuidade à nossa vida e à vida de Deus nas próximas gerações? Querido, sem sucessor não há sucesso. E a narrativa lá no início é com Adão. E de repente a gente é levado ali de volta à origem, como se Deus estivesse dizendo: eu estou em cada geração. De Adão, a história passa por Sete, segue até Noé. E então seus filhos, Sem, Cã, Jafé, e a terra volta a ser povoada. Na linhagem de Sem, algo especial vai sendo conduzido até chegar a Abraão. E aqui o coração começa a aquecer, porque não é só genealogia, é promessa. De Abrão vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem Israel, e então as tribos, o povo escolhido. Mas o texto também mostra outras linhagens. Ismael, os filhos de Quetura, Esaú, chefes, reis, povos, como se Deus estivesse mostrando: eu vejo todos, mas estou conduzindo um plano. E quando chegamos à linhagem de Davi, algo chama a atenção. Seus filhos são citados, muitos deles identificados por suas mães. E isso é muito significativo, porque a história revela identidade e contexto. E a ordem também importa, porque normalmente o herdeiro do trono seria o primogênito. E se ele morresse, o próximo assumiria, seguindo a ordem de nascimento. Nada aqui é por acaso. Tudo tem um propósito. E no meio de tantos nomes, de repente, a narrativa aqui desacelera, como se Deus dissesse: olha aqui, surge Jabes. Assim como Nimrod se destacou entre tantos, Jabes também se destaca de uma forma surpreendente. No meio de uma longa lista, ele recebe atenção, muito mais do que reis. E o texto diz que ele foi o mais ilustre, homem respeitado, homem de honra. Mas ele carregava a dor. O seu nome nasceu da dor. Mas ele não ficou preso a isso. Ele ora e a sua oração é ousada. Ele pede 4 coisas: que Deus o abençoe, que expandisse o seu território, que a mão de Deus estivesse com ele e que fosse guardado do mal para que a dor não o dominasse. E Deus responde. Deus lhe concede o que pediu. Uma oração simples, mas cheia de entrega. E isso alcança o nosso coração. Fica uma pergunta para nós: o que nós gostaríamos que Deus nos concedesse? Jabes, ele não negou a sua dor, mas também não se limitou a ela. E a história aqui continua. Aí passamos por nomes que carregam legado, como Otniel, que se tornaria o primeiro juiz de Israel, e Caleb, que junto com Josué permaneceu fiel quando outros duvidaram. Homens que não foram só nomes, foram uma história viva.
E mais adiante vemos algo interessante: famílias crescendo, se multiplicando abundantemente, chefes de famílias que criaram uma cultura de crescimento, porque multiplicar aqui não era uma exceção, era natural. Mas eles entenderam algo, que não bastava crescer, é preciso sustentar o crescimento. E eles foram atrás de pasto, de recursos e de provisão, buscaram o que era necessário para alimentar aquilo que estava aumentando. E isso também fala com a gente. Não é só crescer espiritualmente, é buscar recursos, alimento, estrutura para sustentar aquilo que Deus está fazendo. E a pergunta fica: como estamos cuidando daqueles que estão crescendo ao nosso redor? Como nós podemos abrir fontes para alimentar as nossas famílias espirituais? E no meio de tudo isso, Jesus já está sendo revelado, porque cada nome, cada geração está caminhando em direção a Ele. Nada está solto, nada está perdido, tudo está sendo conduzido, porque desde o começo tudo aponta para Ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas, e que a leitura de hoje seja um encontro com Deus. Que você veja Ele em cada detalhe, por mais simples que seja, e que você entenda que a sua vida também faz parte dessa história, que Deus continue escrevendo e que Deus te levante como alguém que não só vive, mas que deixa um legado para as próximas gerações. Amém? Um grande abraço, até amanhã.